Boas. Para este vídeo decidi falar acerca dos princípios fundamentais para a verdade. É um trabalho que eu tenho vindo a desenvolver e que eu também exploro na obra Ensaios sobre o Individualismo, que fala de forma formal ou cria condições fundamentais em termos formais, não necessariamente relativa a conteúdos, para nos ajudar a relacionarmos melhor com a verdade. Seja ela qual for, ou seja relativamente a que verdade for. Pode ser uma verdade científica, pode ser uma verdade filosófica, pode ser uma verdade ideológica, pode ser uma verdade simplesmente num sistema de crenças. Eu procuro que isto tenha um estatuto mais abrangente possível. E claro que a nossa relação com a verdade não se reduz a estes princípios fundamentais que eu criei e que eu desenvolvo com o meu trabalho com a ciência filosófica e individuologia. Mas acredito que sejam princípios fundamentais que podem ser potenciais para o crescimento da nossa consciência e para a abertura da nossa consciência. Então eles são. E passa depois a explorá-los um a um e a mostrar a relação que existe entre eles. Primeiro, o princípio filosófico, depois o princípio da aceitação, ou depois o princípio da escolha, depois o princípio da aceitação, depois o princípio da compreensão e depois o princípio da sustentação ou da sustentabilidade empírico-objetiva. A sustentação através da experiência, quando é esse o caso. Porque quando estamos a falar em juízes analíticos ou matemática, por exemplo, a sustentação pela experiência não se pensa com a mesma necessidade. Simplesmente porque sim. Então vamos lá ver. Princípio filosófico. O princípio filosófico tem a ver com aquela questão de a filosofia amar a sabedoria. Neste caso, o princípio filosófico, além de ser o amar a sabedoria, é amar a verdade. Em tudo que isso implica, em toda a necessidade que está por trás. Por exemplo, uma pessoa no princípio filosófico deve ter abertura consciencial, deve admitir possibilidades, deve ter abertura para a mudança, deve admitir a possibilidade de existir uma crença numa verdade mais adequada relativamente à realidade do que a crença que uma pessoa tem no instante. Portanto, com o princípio filosófico, uma pessoa deve ter abertura, deve admitir a possibilidade de haver algo mais verdadeiro daquilo que uma pessoa acredita ser verdadeiro até ao instante. Portanto, este é o princípio filosófico, é o primeiro, em que colocamos em causa as nossas crenças relativamente àquilo que é verdade ou não é verdade. Depois, princípio da escolha. Isto é um princípio muito importante também, todos eles são, no meu entender. Embora seja básico e radical relativamente à raiz e elementar, uma pessoa tem de escolher a verdade. Se nós queremos ver a verdade, seja ela qual for, claro que isto é muito relativo, nós temos de escolher a verdade. Nós não devemos escolher a ilusão. Nós não devemos escolher uma verdade mais conveniente para o nosso ego. Para continuarmos a pensar da mesma maneira. Por exemplo, quando uma pessoa tem um conservadorismo, por exemplo, ou um apego a determinadas crenças e não quer abrir mão, mesmo que apareça alguém com uma ideia ou com um conceito científico, por exemplo, que coloca em causa as minhas crenças ou as incongruências e os conflitos das minhas crenças, o que é mais fácil, muitas vezes, para o nosso ego é escolher uma verdade ilusória só por não queremos colocar em causa as nossas crenças. Portanto, neste princípio da escolha, uma pessoa deve escolher a verdade, seja ela qual for, doa ou não, seja desconfortável, mesmo que seja desconfortável, uma pessoa deve escolher a verdade. Essa é a grande questão do princípio da escolha para potenciar a nossa melhor relação com a verdade. E é basicamente esta. Isto é básico e fundamental. O princípio da escolha é básico, é radical, é relativo à raiz. A seguir, princípio da aceitação. Embora possa ser difícil também, a par com o princípio da escolha, nós devemos aceitar incondicionalmente a verdade. O que é que eu quero dizer com isto? Nós não devemos colocar condições para a verdade. Se nós queremos a verdade, nós devemos escolher a verdade no sentido absoluto. Eu quero ver a verdade, mesmo que determinados pormenores da verdade sejam difíceis de aceitar. Sejam difíceis de admitir enquanto possíveis, por exemplo. Enquanto realidade. Tudo isto tem a ver, todos estes princípios fundamentais para a verdade têm a ver com o apego que nós temos a determinadas crenças, arquétipos, determinações socioculturais, tradições, seja o que for, ideias, ideologias, teorias. Quando nós estamos apagados, nós não queremos abrir mão. E mesmo que apareça algo que se mostre mais verdadeiro, mais real, seja o que for, sem querer fugir ao relativismo e ao respeito que ele implica,
sempre que nós lidamos com isso e estamos apagados, sempre que nós lidamos com a diferença identitária e estamos muito apagados a determinadas crenças, relativos àquilo que se pode chamar de verdade, nós não queremos abrir mão. Então, este princípio da aceitação incondicional serve para nos ajudar a perceber que, às vezes, simplesmente, para crescermos consciencialmente, nós temos de desapegar, nós temos de nos desiludir, porque às vezes vivemos uma ilusão relativamente à verdade. Às vezes nós escolhemos ilusões. Nós imitamos inconscientemente ilusões por causa daquilo que nós recebemos na educação, por exemplo. Então, o que é isto do princípio da aceitação, que no fundo tem a ver com uma aceitação incondicional? Eu simplesmente, tal como eu escolhi a priori a verdade, eu devo aceitar incondicionalmente ela tal como ela é. Absolutamente. E não fugir de determinadas particularidades só porque é desconfortável admitir que aquela verdade realmente é verdadeira. Então, nós tivemos o princípio filosófico em que nós temos de colocar em causa as crenças que nós temos relativamente à realidade, em termos de verdade, por exemplo. Depois, o princípio da escolha. Isto é básico, nós temos que escolher a verdade. Apesar de ser elementar, muitas vezes uma pessoa não escolhe a verdade. Por causa do nosso ego, que é um sistema de sobrevivência que nos faz fugir da dor e da morte, às vezes nós estamos a fugir do desconforto. Como seria desconfortável admitir que, se calhar, aquilo que é proposto como verdade é verdade e adequado relativamente à realidade, como é desconfortável, então uma pessoa foge, uma pessoa prefere a ilusão. Então, o princípio da escolha, o princípio da aceitação, e o que é que vem depois? O princípio da compreensão. Aqui entra, e não só aqui, entra a hermenêutica, entra a ciência da interpretação para a compreensão, segundo aquilo que eu escrevo e desenvolvo em termos de individuologia, segundo aquilo que eu acredito. Ciência da interpretação para a compreensão, em que eu desenvolvo o princípio compreensivo, neste caso, o princípio da compreensão. Neste caso, o princípio compreensivo é eu tentar verdadeiramente compreender a verdade. Procurar conhecer a verdade, tal como ela está a ser proposta no momento. Isto é muito formal, muito genérico. Eu procurar conhecer para poder compreender. Porque, neste caso, como eu costumo dizer, o conhecimento é a condição de possibilidade da compreensão. Então, este princípio da compreensão para a verdade ele é muito importante. Porque, muitas vezes, tal como eu falei antes, quando alguma proposta de uma crença relativamente à verdade ou diante da realidade, quando alguma proposta se apresenta diante de mim, é desconfortável, eu admitir que é verdade e tendo de colocar em causa o meu sistema de crenças, o que é que muitas vezes acontece de forma inconsciente? Eu crio um espantalho relativamente àquela verdade. Eu crio uma ideia ilusória relativamente à proposta de verdade. Crio uma ideia ilusória, crio uma ideia deturpada para tornar facilmente refutável. Portanto, eu já não estou a lidar com a verdade, tal como ela está a ser proposta, uma proposta de verdade. Eu estou a lidar com uma deturpação. Eu estou a lidar com uma distorção. Porque eu não estou a tentar compreender verdadeiramente. Então, este princípio da compreensão é um dever hermenêutico que eu tenho. O dever de procurar compreender verdadeiramente aquilo que está a ser proposto. O dever de procurar o lado positivo daquilo que está a ser proposto. O dever de procurar ser objetivo relativamente àquilo que está a ser proposto. Uma proposta em termos de verdade, por exemplo. Uma crença em uma verdade. Eu tenho que tentar compreender. Eu não devo apenas admitir possibilidades com o princípio filosófico e ter abertura consciencial e humildade filosófica, humilde dúvida. Eu não devo apenas ter o princípio, afirmar-me com a abertura consciencial. Eu devo procurar escolher a verdade. Eu devo procurar aceitar incondicionalmente a verdade. E eu devo procurar compreender verdadeiramente a verdade. Tal como ela é, tal como ela está a ser proposta. É um hipotético. A pessoa ainda não sabe. E quando se trata em dados que podem e devem ser provados empírico-objetivamente, que podem e devem ser provados através da experiência, quando uma pessoa diz a experiência é o grande juiz da ciência, quando estamos a falar em ciências experimentais e não só, existe uma relação que uma pessoa deve ter com a verdade, que é a sustentação empírico-objetiva. Então, neste caso, para se provar que aquilo é verdade ou não, se estamos a falar de uma verdade com base empírica, uma pessoa deve procurar compreender ou deve procurar ver que sustentação empírica objetiva, que sustentação através da experiência é que uma proposta de verdade tem. Então vamos recapitular todos os princípios fundamentais para a verdade. Princípio filosófico, princípio da escolha, princípio da aceitação, princípio da compreensão e princípio da sustentação empírica objetiva. Todas estas propostas fundamentais, quando uma pessoa se quer relacionar adequadamente com a verdade, de forma saudável,
sem fugir, sem procurar escolher ilusões porque é mais fácil. Eu acho que são princípios fundamentais. Vocês não viram nenhum filósofo, nenhum pensador a fazer isto. Portanto, isto poderá ser estranho, poderá ser novo na consciência de algumas pessoas que estejam a ver este vídeo, ou conhecer o meu trabalho, o ensaio sobre o individualismo e não só, e outras obras por aí vêm, que eu também falarei acerca disso. Estes são os princípios fundamentais que eu desenvolvo, que eu criei, a par com a ciência filosófica e a individuologia, que também criei, para falar e para potenciar uma melhor relação das nossas pessoas, das nossas consciências, com a verdade, seja ela qual for. Isto é muito genérico, isto é formal. Os conteúdos dependem depois do contexto em particular em que se vai aplicar estes princípios fundamentais para a verdade. Volto a repetir, princípio filosófico, uma pessoa tem de ter humildade e coragem e compreender a necessidade de ter abertura consciencial, de uma pessoa admitir que não é dona da razão, que não sabe tudo e que pode haver uma verdade mais adequada relativamente à realidade, mais adequada relativamente à verdade que uma pessoa possa acreditar no instante. Depois, princípio da escolha. Nós temos mesmo de escolher a verdade, seja qual for, doa o que doer. Nós temos de escolher a verdade. E não a ilusão, só porque é mais fácil. Princípio da aceitação. Nós temos de aceitar incondicionalmente a verdade, seja ela como for. Isto não nega a necessidade de nós colocarmos em causa e tentar perceber os prós e os contras daquela proposta de verdade que está a ser apresentada. Isto é apenas uma proposta formal mostrando a necessidade que nós temos de, em vez de escolher uma ilusão, simplesmente aceitarmos incondicionalmente a verdade, tal como ela é. No sentido formal. Depois cada caso é um caso, cada contexto é um contexto e as coisas devem ser bem analisadas e desconstruídas. Depois do princípio da aceitação, nós temos o princípio da compreensão. E isto implica aquele princípio compreensivo que eu falo muito no meu trabalho, e este dever hermenêutico, o dever de procurar compreender verdadeiramente a verdade. Começando por quê? Por procurar conhecer a proposta de verdade que está a ser proposta no instante. E depois, e também é muito importante quando se fala em ciências experimentais e não apenas em juízos analíticos da dedução lógica, temos o princípio da sustentação empírico-objetiva, que pode ser chamado de outras maneiras, mas sempre para dizer a mesma coisa no fundo, em que eu procuro experiências que comprovem uma verdade que seja no fundo empírica e que só possa ser provada de uma maneira ou de outra a posteriori. E aqui estão os princípios fundamentais para a verdade que eu, com o meu trabalho desenvolvido relativo à ciência filosófica e individuologia, criei. E fica por aqui o vídeo. Se quiserem conhecer mais, leiam a obra Ensaio sobre o Individualismo, leiam outras obras que eu já escrevi, que possa ter escrito, entretanto, não sei quando é que vocês vão ver este vídeo. Se quiserem apoiar este canal e torná-lo sustentável e fazê-lo crescer, tornem-se patronos. Basta €1 por mês em patreon.com/FilipeFerroCalhau e contribuem para o crescimento do meu canal. Se vocês gostam dos vídeos, por exemplo, essa é uma forma de contribuírem. Basta €1 por mês, basta associarem a conta ou com a conta PayPal, seja o que for, tem lá as instruções, aquilo é simples. Se gostarem deste vídeo, dos meus vídeos no sentido geral, subscrevam o canal, comentem, partilhem, ponham like, porque é importante para fazer crescer o canal, tem que ser sempre isto, e cumprimentos filosóficos.